bem-vindos ao nosso ProtivityCast, um espaço para a gente discutir as nossas dores, as nossas oportunidades em termos de riscos aqui. É muito bacana ter vocês conosco mais uma vez. Lembrando que sempre que vocês tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de comentário, conecte com a gente nas redes sociais. Muito bem, hoje nós estamos aqui na nossa último episódio da nossa temporada essa que a gente está falando sobre os riscos corporativos, aí muito embasado na nossa pesquisa Top Risks, que há 13 anos a Protivity desenvolve junto à Universidade da Carolina do Norte. Esse é um pano de fundo, né? A gente também traz outros dados, pesquisas como o Fórum Econômico Mundial, entre outras, para discutir realmente cenários e soluções, né? Ou caminhos, né? Mais do que soluções, para a gente realmente navegar nesse mundo de incerteza e que a gente vive não somente agora, mas já há algum tempo. Então, buscar essa resiliência que é tão importante no mundo corporativo. Hoje, como eu disse, é o nosso último episódio. Estou muito feliz aqui de ter comigo a Daniela Coelho, nossa diretora de riscos e continuidade na Protivity. E, Dani, mais uma vez, muito bem-vinda. Prazer ter você aqui para a gente hoje navegar aí pelos riscos, né, da pesquisa, os riscos que apareceram no Recorte Brasil. Lembrando, né, que a nossa pesquisa é uma pesquisa global. Então, a gente vai aqui explorar, né, esses top 10 riscos que se apresentaram na nossa pesquisa. Bom, Dani, vamos lá, né? Aquecendo aqui, né, os tambores, os tamborins. Se a gente for olhar, né, a nossa pesquisa, né, ela traz... E é interessante trazer também um pouco desse contraste. Em primeiro, né, um gap aí, né, nas habilidades na adoção da IA, né, e de novas tecnologias, né? Esse apareceu como o primeiro risco na pesquisa do Recorte Brasil. E se a gente for olhar a pesquisa global, aparece como nono, né? Interessante esse contraste. Acho que poderia começar a explorar, né, um pouquinho aí esses desafios que nós estamos tendo, né, com a inteligência artificial, visto que ela pode ser tanto um risco, mas também uma oportunidade, né? Como que a gente enxerga aí, né, Dani, a IA, né, sob esse ponto de vista? Perfeito. Riscos e oportunidades andam de mãos dadas, né? Depende de que lado que você quer olhar. Mas queria agradecer por estar aqui, finalizando aí mais uma temporada. Eu acho que esse assunto de riscos, ele, como você falou, o mundo está tão incerto que eu acho que as pessoas estão muito curiosas para saber sobre riscos, né? Mas respondendo aqui a pergunta, né? Eu acho que a inteligência artificial foi uma questão que apareceu bastante na pesquisa. Aqui, quando a gente olha o nosso Recorte Brasil, ele aparece citado pelo menos 3 vezes, né, em 3 riscos. E a gente acaba tendo aqui, pensando não só na IA, mas em novas tecnologias, uma preocupação muito grande em relação a como aproveitar isso. Né, você falou muito de oportunidades, a gente tem aí esse desenvolvimento, essas inovações acontecendo, mas ainda há uma incerteza de como fazer o bom uso disso. E também pensando será que eu estou preparado, será que eu tenho as habilidades suficientes para aproveitar, né, essa oportunidade. Então, esse assunto aí de inteligência artificial, tecnologia, ele vem juntamente com essa preocupação, pelo menos é o que apareceu aqui na nossa pesquisa. É interessante que, até recente, a ANCHAN, aqui no Brasil, ela soltou um report falando sobre as tendências de 25, e um ponto que aparece, o primeiro ponto que aparece, na verdade, é a inteligência artificial aliada à alta performance. Ou seja, para enfrentar, mais uma vez, né, esses cenários tão incertos, em que você tem, nesses momentos, que olhar muito para dentro, é você usar de uma maneira inteligente, né, a IA, para que você possa trazer a produtividade, trazer aspectos de executar com mais agilidade, mais rapidez, processos, né, atividades dentro da tua rotina, que te levem realmente a ter até uma redução de custos, né, que você consiga, olhando para dentro, usando inteligência artificial, avançar, né, nas suas estratégias, alcançar seus resultados, talvez até com menos recursos, né? Recursos aí que eu estou falando com menos pessoas. Quando a gente fala de IA, acho que um ponto também que, como a gente falou dos riscos, a gente não pode desassociar, eu acho que a IA com um risco que aparece fortemente também no reporte de uma maneira consistente, que é o risco de ameaças cibernéticas, né? Acho que quando a gente olha sob o ponto de vista dos riscos da IA, acho que ameaças cibernéticas, você ter realmente uma abertura do teu ambiente, né, do seu
ambiente tecnológico, né, do seu ambiente digital, realmente é algo que acontece, ele é necessário. Acho que a gente podia comentar um pouco isso, né? Como que a gente vê a IA e a ameaça cibernética associadas, né? Uhum. Eu até anotei uma frase aqui na minha cola, porque, de fato, a ameaça cibernética é uma coisa que está aí há muitos anos, e a pesquisa fala, né, que ninguém está imune a um ataque. E o que eles trazem de elementos, né, nessa correlação IA com ameaça cibernética, ele fala tanto sobre o ponto de vista positivo, no sentido de que a IA permite você detectar com mais rapidez essas possíveis ameaças, mas a própria IA também pode causar ali situações e vulnerabilidades nesse sentido, né? Seja por conta aí de vazamentos, enfim, você tornar esse ambiente também um pouco mais vulnerável. Então, a ameaça cibernética a gente tem visto aí de fato como uma preocupação. Ele subiu no ranking aqui do resultado do Brasil, né, da pesquisa do ano passado para esse ano, e também tem uma posição de bastante destaque na pesquisa global. E quando a gente pensa também nas ameaças, né, cibernéticas, a gente está falando de riscos relacionados à interrupção das operações, impacto à imagem, né? Hoje não é incomum a gente abrir jornal e ver tal empresa sofreu um ataque, muitas tendo ali pedidos de resgate. Então, são assuntos aí que estão muito no radar e seguem, né, pelo que a gente tem visto aqui na pesquisa. E tem um elemento, Elô, que eu acho que você pode comentar também, que é a questão de como que essa ameaça... Porque quando a gente fala de gestão de riscos, não é só olhar para dentro de casa, né? A gente tem que olhar, né, toda a cadeia, e a gente tem uma questão dessa ameaça cibernética vindo por terceiros, por fornecedores, por parceiros. Então, esse é um ponto também que precisa ser ampliado para além das fronteiras da empresa, né? Não, isso certamente, né? A gente teve um ataque recente até o Tesouro Americano, que acho que ilustra bem isso, né? O ataque ele foi realmente realizado por meio das vulnerabilidades que foram exploradas de um terceiro que realmente fazia parte de toda essa cadeia de proteção. Então, hoje até, né, assim, as discussões que a gente vê até pelo fato de segurança cibernética estar há tanto tempo, né, essas ameaças na pesquisa, a gente já tem um entendimento que para os executivos, para o C-level, para aqueles que atuam, né, também, né, em toda essa segurança, né, em trazer realmente um ambiente mais controlado e seguro, a questão da segurança cibernética já é um fato que não há mais discussão se você deve ou não atuar, né? O fato é como que você atua, né? Como que você traz realmente para o seu dia a dia cada vez mais ações que possam trazer uma segurança diária, porque cada dia você tem um novo incidente, cada dia uma nova vulnerabilidade que surge. Então, você né, eu acho que você, além, né, das suas portas, né, estendendo, né, esse olhar de segurança cibernética também para os terceiros que atuam contigo, é fundamental. Até porque soluções hoje, né, soluções para realmente trazer um ambiente mais seguro, elas passam por tecnologia, né, então as diversas softwares que se tem para poder realmente ajudar, né, a fazer essa blindagem, né, do teu ambiente, passa também por pessoas, né, então cada vez mais você estender, né, suas políticas, seus treinamentos, seus programas de conscientização, né, não só para os seus colaboradores, né, mas para todos os entes, né, relacionados na sua cadeia, então isso expandindo também para os terceiros, a fim de que você possa realmente ter de fato um ambiente seguro. Então, cada vez mais olhar, né, esse olhar para fora é fundamental, porque os riscos eles podem estar, como você diz bem, né, fora do teu ambiente, né? Fora do teu ambiente é fora do teu controle. Isso está sendo controlado por terceiros que estão na sua cadeia. Então, é fundamental essa atuação. Voltando só um ponto para a questão do IA, eu acho que também é interessante a gente abordar as questões de governança, né? Governança da inteligência artificial. Antes disso, acho que só para trazer também um pouco aqui de contexto, né? Ontem, né, e gente, a gente está gravando esse episódio, né, pode ser que vocês assistam posteriormente, mas ontem a AIM Web, a futurista, né, americana,
ela falou no South by Southwest, que é o evento de inovação, criatividade, tecnologia, né, que acontece todo ano em Austin, das tendências, né, que o instituto dela, né, enxerga. E uma das primeiras, né, e mais comentadas foi realmente em relação à inteligência artificial, mas não sobre sua adoção, né? O quanto agora temos que pensar sobre os agentes, né, autônomos de inteligência artificial, né? Os agentes autônomos podendo fazer atividades, obviamente, né, que não só operacionais, mas que os seres humanos fazem, mas também pensando eles tomando decisões. Antes a gente falava muito, né? O antes é 3 anos para cá, né? A gente falava bastante sobre a questão da inteligência artificial, ela melhorar a produtividade, né? Tirar tarefas de rotina, né, da frente, para você, né, o ser humano, ele atuar realmente nas análises, né, no que de fato é importante para a tomada de decisão. E agora está se falando de um cenário que é muito distinto, ele tomando decisão. Quer dizer, a gente não sabe como que isso vai ser, como isso vai acontecer. Então, diante disso, né, dessa visão, né, dessa tendência, né, trazida, o quanto que a governança de IA ela pode nos ajudar? Quer dizer, o quanto que você entender, né, que como que a IA é utilizada, como que ela pode ser realmente, como ela deve ser monitorada, né, as políticas que devem ser realmente colocadas em prática nas organizações, como que isso pode ajudar, né, a você ter um cenário que não traga o revés, né, não seja o risco, mas sim a oportunidade. Essa questão de novos riscos relacionados à adoção da IA, inclusive aparece aqui no top 10, aparece em 8ª posição aqui da pesquisa da Protiviti, e justamente nesse sentido, assim, né, o que pode surgir com o uso da inteligência artificial, né? Você já listou aqui as questões das oportunidades, eficiência, mas tem o outro lado, né, dessa moeda também, essa falta de governança, de transparência, de clareza sobre como é que veio uma tomada de decisão baseada em IA, pode levar aí a consequências bastante sérias para as empresas, né? Então, esse cuidado, a falta dessa estruturação ainda, né, isso pode trazer aí essas consequências. Sem contar aqueles vieses, né, que quem já assistiu alguma palestra sobre inteligência artificial já deve ter ouvido falar, né, a questão aí de dilemas éticos, questões de preconceitos, então vieses, então isso tudo pode acarretar em riscos. Quando você citou, né, a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, o risco número 1, se eu não me engano, é a desinformação, né? Então, a inteligência artificial sendo mal utilizada pode gerar esse tipo de risco e de consequência também. Então, é um caminho que está todo mundo ali, que nem a gente falou do primeiro risco, né, de você ter a inteligência artificial disponível, a tecnologia disponível. Aqui a gente pensa assim, ok, isso está disponível para a gente, mas qual vai ser o uso disso? Né? E se esse uso pode acarretar em novos riscos que, de repente, hoje vão começar a surgir com cada vez mais força. E você trouxe aí um ponto muito relevante, que é o uso ético, né, da IA. Também um dado que veio da pesquisa aí de tendências da Anshul aponta que 5% dos funcionários das empresas podem sim utilizar os dados, né, a própria inteligência artificial e os dados, né, ali coletados de uma maneira antiética, né, para seu uso pessoal, né, para vender, né, informações, para transgredir algum processo de controle. Então, de fato, assim, governar, né, trazer um olhar definitivamente de que a inteligência artificial ela é parte já, né? Já é parte do negócio. Um olhar adicional de que, já que é parte do negócio, o que tem que ser feito para mitigar os riscos que realmente estão aí, né? Estão colocados na mesa, né? E pensando assim, muita gente tem feito uso, né, de IA para fazer pesquisas, consultas, e ela te traz uma resposta. E a pessoa que, de repente, não conhece muito daquele assunto, ela vai confiar naquilo e vai tomar as decisões em cima daquela resposta, que não necessariamente a gente sabe se é confiável. Então, não necessariamente ela checou, ela confirmou, e muitas vezes ela repassa
né? E manda essa informação errada para frente. Então, a gente tem que ser bastante responsável aí com a adoção da IA. Você toma decisões baseadas em algo que não é concreto, não é correto, e pode gerar até a desinformação, aumentar a desinformação, como você bem colocou, né, Dani? Bom, vamos falar do segundo risco, que eu acho que conecta com o terceiro e com o nono. Então, o segundo risco que aparece no Recorte Brasil é taxa de juros, né? Aliás, acho que em julho a gente deve atingir os seus 15%, provavelmente, de taxa de juros aqui no Brasil. Condições econômicas e pressões inflacionárias e acesso a capital e liquidez. Ou seja, né, o cenário macroeconômico é um cenário muito desafiador, né, o C-Level, o board, né, os executivos, eles apontam claramente isso na pesquisa. Então, 3 aqui dos top 10, né, são realmente relacionados ao cenário às questões macroeconômicas. E acho que, finalmente, né, a gente tem pelo menos um alinhamento, né? Eu falo finalmente porque acho que nesse momento ninguém mais está escondendo isso para debaixo do tapete, né? Trazendo visões otimistas, visões de que, não, isso vai melhorar daqui 3, 4, 5 meses. Até teve, né, recentemente o Fórum de CEOs do BTG Pactual, em que foi apontado isso, né, que de fato existe uma coerência, né, um aceite desse cenário incerto, né, em relação às condições macroeconômicas. Então, como que isso, né, a gente tem visto, né, dentro das organizações? Como que elas têm enfrentado? O que elas podem fazer nesse sentido? Né? Porque a gente fala, né, é muito difícil, né, uma ação direta para um executivo, uma empresa mudar uma taxa de juros. Isso não existe. Então, como que reagir a esses cenários, né, tão difíceis, né, e que, de uma certa maneira, é incerto, mas mostra uma certa persistência, né? Porque, até fazendo já um link, né, com uma visão de longo prazo, né, da pesquisa, traz realmente, daqui a 10 anos, essas condições econômicas, né, essas pressões inflacionárias, esse cenário desafiador, como algo que vai continuar. Né? Então, eu até vejo assim, né, até trazendo um pouco de olhar aqui, é um olhar mais para dentro das organizações. Né? É um momento que você precisa entender como que você faz mais com o que você tem ou até com menos. Né? Então, e também, por outro lado, é um cenário muito interessante para inovação. Para você trazer realmente soluções diferentes, né, para os seus objetivos, porque fazer da mesma forma, do mesmo jeito, num cenário desafiador, os resultados podem não vir. Como que você enxerga também isso, Dani? Essa questão aqui tem muitas camadas, né? Vamos aqui por partes. Eu queria só complementar alguns dados, né, da pesquisa. A questão das condições econômicas e pressões inflacionárias, ela apareceu como risco número 1 da pesquisa global. E também aparece que 40% dos respondentes consideram os aspectos econômicos como o maior risco. Então, de fato, é uma coisa que preocupa aqui, preocupa também de forma global. A gente viu movimentos ali inflacionários em países que não estavam acostumados com isso, né, da pandemia para cá. Então, de fato, é algo para as empresas terem no radar, elas fazerem os monitoramentos necessários. A gente sabe que isso impacta em custo de capital, né, como que a empresa também vai garantir ali uma questão de liquidez. Então, são vários riscos, né, sob o ponto de vista de uma categoria aí financeira que precisam estar no radar, né? Então, a questão do monitoramento, a questão de se pensar em contingências para isso é fundamental, porque, como você falou, é um risco que acaba ficando no ambiente externo, mas que a empresa vai ter que lidar com isso, né? Como vai ser o custo do dinheiro, como que ela vai conseguir recursos para poder garantir o seu crescimento, o atingimento dos seus objetivos. Então, isso tudo aparece como uma grande fonte aí de preocupação na pesquisa. Então, por isso que a gente fala muito, né, sobre mapear os riscos, monitorar, classificar muito bem isso e definir os indicadores, né? Quais são os indicadores que você pode ter dentro de casa que vão gerar possíveis alertas para que você veja, né, para que rumo que isso está tomando e os impactos para o seu negócio. Um ponto que também, né, eu comecei a acompanhar um pouco mais algumas discussões do aquecimento de M&As, né? Quer dizer, da mesma maneira, né, que está tão desafiador para outros do mesmo setor também. Né? Então, movimentos de M&A podem realmente voltar a acontecer com mais força, alguns já começaram a ser vistos, e também o revés, né, da moeda é a própria recuperação judicial.
O Brasil nunca teve tantas empresas pedindo recuperação judicial em um espaço tão curto de tempo. Né? Então, isso também traz aí também um cenário de você ter que utilizar de outros mecanismos que a lei permite para tentar um fôlego, né? E sobreviver nesses ambientes tão desafiadores, né, do ponto de vista econômico. E uma curiosidade, a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, se a gente for olhar lá no final dela, nos anexos, ela tem um recorte por país. E no top 5 do Brasil, a recessão econômica aparece como número 1 de preocupação e de riscos para os respondentes brasileiros. Então, conversa muito com o que a gente está vendo aqui no resultado da nossa pesquisa também. De fato, está muito conectado. Vamos falar, eu vou pular o quarto, que é ameaças cibernéticas, para a gente, mas depois a gente retoma alguns pontos, para trazer aqui uma visão, né, do quinto, né? A gente fala tanto do quinto, do sexto, acho que o quinto e o sexto estão bem conectados. Então, o quinto risco que apareceu é atração, desenvolvimento e retenção de talentos, né? E custos trabalhistas. Cada vez mais a gente percebe, né, esse cenário desafiador de se atrair e reter talentos pelo fato de você ter conhecimentos hoje que são tão necessários. Exemplo que a gente está trazendo, a própria inteligência artificial, saber manusear muito bem os dados, né, para que você possa tomar decisões mais assertivas, trazer visões preditivas. Então, quanto isso tem sido desafiador, né? Então, vamos primeiro falar da atração, né? O quanto que a atração tem sido desafiadora para os clientes e para o mercado, né? Esse risco de atração, retenção, ele também é uma constante na pesquisa, ele já teve até mais bem classificado em pesquisas, mais bem no sentido mais ao topo. Né? Não no quinto, mas no terceiro, eu acredito. Eu acho que, se eu não me engano, teve algum ano que foi, inclusive, o primeiro. E ele fala muito dessa questão das habilidades, né? De você saber que você vai conseguir atrair pessoas que tenham as habilidades necessárias para lidar nesse novo cenário, nesse novo ambiente de trabalho, em que você requer, de uma forma cada vez mais rápida, novos conhecimentos, novas habilidades. Então, esse é um grande desafio. E já conectando, né, com a questão da retenção, a gente vê também que, se a empresa perde, ela vai ter um custo para repor essa pessoa, né? Se ela perde porque, enfim, tem outras opções mais atrativas, ou porque não é a pessoa adequada, ou até por problemas mentais que a gente tem visto, que depois acho que vale a gente explorar também, isso tudo vai gerar uma questão de custo também, né? E isso acaba conectando quando a gente vê aqui o sexto item da nossa pesquisa, que é justamente, né, custo trabalhista. Então, o tema pessoas, a gente está falando muito de IA, de tecnologia, de cyber, mas o tema pessoas, esse pilar, ele não pode deixar de ser visto, ele não pode ser negligenciado em qualquer gestão de risco aí das empresas. Até porque, por trás disso tudo, a gente está falando de pessoas, né? Na sua última instância, são pessoas. Algo que acho que cada vez mais as empresas precisam entender, que talento ele não é commodity, né? Acho que isso é uma visão muito ultrapassada, né, que se usava muito no passado. Talento é desenvolver, talento é você fazer renovações dos conhecimentos, das habilidades, das competências, né? É você promover, né, o uso, né, dessas habilidades, dessas competências de uma maneira ampla na organização. Então, acho que um ponto que eu vejo que pode ser realmente cada vez mais pensado, né, e aplicado pelas organizações muito o quanto que aquele talento, pelas suas competências, habilidades, ele pode ser alocado, pode contribuir para diversos projetos dentro da empresa. Então, é ir muito além do que é o cargo, muito além do que é a função, para, de fato, você aproveitar o que há de melhor, alinhando as suas estratégias, alinhando os resultados, né, requeridos. Então, cada vez mais você ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade na gestão dos talentos na organização, também vai contribuir, né, com essa retenção, primeiro com o desenvolvimento e depois com a retenção, e trazer realmente os resultados desejados, né? Evitando, né, como a gente está falando, você falou muito bem aí, por exemplo, um custo trabalhista, né, indesejado,
e assim por diante. Então, você observar, né, o talento de uma outra forma, né, pelas suas capacidades, pelas suas habilidades, e não mais um, né, elemento dentro da tua organização, é fundamental. Acho que nessa estratégia de tê-los, né, e retê-los, né, dentro da tua operação. Ok. Por outro lado também, né, quando se pensa em IA, se pensa também muito nessa questão, né, quando você olha para o talento, do talento achar que você pode estar pensando em substituí-lo por uma IA, né, um agente de IA. Então, você ter também, de uma maneira transparente, né, a forma como que você emprega as tecnologias na organização, para quê, qual que é o objetivo, né, os resultados, também pode contribuir para um ambiente também mais seguro, para que os talentos eles também entendam que, poxa, de fato, eu faço, né, diferença hoje e posso continuar fazendo diferença amanhã, né, porque aí também uma habilidade de você estar cada vez mais buscando novas, né, novas formas, né, de desenvolver esses talentos que não somente daquilo que essas habilidades que ele tem hoje, né, o famoso reskilling também dos profissionais. Então, nesse sentido, né, é muito importante a transparência em tudo que é feito na organização para promover uma cultura e um ambiente seguro. Tá? Isso também ajuda nessa questão da retenção, as pessoas se sentirem bem, né, no ambiente de trabalho. Ter um ambiente saudável é fundamental, porque isso, de fato, vai aliar, né, com as suas estratégias, vai aliar com os seus objetivos, porque, de fato, os talentos, né, os profissionais vão querer continuar trabalhando, né, na empresa, né, fazendo parte daquele ambiente. Então, um ponto que eu acho que a gente pode também explorar aqui, né, o quanto que a questão desse ambiente saudável impacta diretamente, né, na sua estratégia de gestão de talentos, né? Daqui a pouco, né, em maio de 25, as empresas vão ter que adotar, né, pela norma, né, NR1, estratégias, né, de mitigação de riscos voltados para a saúde mental. Né? Então, é um ponto que está totalmente conectado, né, às estratégias realmente de gestão de talentos. Não tem como a gente pensar, né, em retenção se a empresa também não pensar nesse ambiente, nessa cultura. Hoje a gente fala muito, né, sobre empresa tóxica, ambiente tóxico. A gente vê, por exemplo, muito um crescimento nos casos, não sei se nos casos ou pelo menos na apuração, né, de situações aí de assédio. Então, são temas que eu lembro que quando eu comecei a fazer trabalhos em gestão de riscos há 15 anos atrás, a gente não pensava, por exemplo, pelo menos para mim, não havia aparecido até então apontar um risco de saúde mental, que é uma coisa que a gente já apontou, né, em algumas matrizes de alguns anos para cá. Então, de fato, esse viés, né, de olhar as pessoas e de entender quais são os riscos associados a ela, né, seja na questão de habilidade, desenvolvimento, conhecimento, a questão da atração, retenção. A gente já teve caso, né, de fazer projetos em que havia numa determinada empresa, que toda a área ali ligada à tecnologia estava saindo da empresa, e eles estavam com uma dificuldade muito grande de repor essas pessoas. Então, você pode, inclusive, ter uma ruptura. E quando a gente fala de riscos corporativos, né, existe ali uma preocupação com a perenidade da empresa, a lucratividade, isso vai passar pelas pessoas, né, por aproveitar da melhor forma possível o seu conhecimento. Mas para que isso possa ser potencializado, tem que ter uma preocupação com as questões, né, da saúde mental, da cultura, de um bom ambiente ali de trabalho. Até hoje isso é um dado que o Brasil, desde 2014, nunca teve tantos casos de afastamento do trabalho por conta de ansiedade e transtornos, né, psicológicos. Então, quanto isso realmente impacta, né, o dia a dia da operação, a própria cultura, o ambiente. Né? Por outro lado... E o custo que a gente falou, e o custo né? trabalhista, né, que você pode ter. E adicionado a isso, né, a gente também tem as questões, como a gente vê até pelas próprias pesquisas que a Allianz divulga sobre o canal de denúncias, o quanto que se aumenta, né, o quanto que tem realmente casos de denúncias de assédio, né, que também é algo muito relevante, do ponto de vista de promover, né, um ambiente saudável, não tóxico, né, de se atentar. Né? Quer dizer, também é um assunto que, se a gente for voltar, né,
algum tempo, aí, uma década, não aparecia também matrizes de risco. Não se aparecia um risco corporativo trazendo, né, a questão dos comportamentos inadequados, assédio moral, assédio sexual, e a gente percebe o quanto que isso está aflorado. Seja também, e aí olhando, né, para o outro lado, né, seja porque as pessoas elas estão tendo mais segurança de fazer esses relatos, mas também porque as empresas estão dando espaço para olhar para isso e atuar, né, no combate, né, E as pessoas entendendo que alguns comportamentos não são normais, né, e ela reconhecendo também, né, eu acho que tem um processo educativo que as empresas estão fazendo, né, junto ao público, para deixar claro o que é um assédio, né, quais são as situações, como que a pessoa pode identificar e o que ela tem que fazer para denunciar isso, né, e também trazendo ali um respaldo. Então, eu acho que esse processo, né, de reconhecimento, né, de que, de repente, isso aqui, pelo que eu estou passando, pode ser um assédio. Eu acho que isso também traz um pouco mais de clareza e confiança para que as pessoas possam reportar. Com certeza. Bom, falamos bastante aqui do pilar pessoas, um pilar estratégico, né, nas organizações. Vamos aqui para o 7º risco, tá, que aparece, que é a incapacidade no uso estratégico de dados. Realmente, aparece aqui pelo fato das empresas terem muitos dados, né, as organizações disporem de dados e trazer uma consequência, né, ruim, né, um impacto negativo para o negócio, primeiro por não saber usar esses dados. Né? Quer dizer, eu lembro muito de uma frase, né, há alguns anos, né, quando começou realmente a se falar mais em organizações direcionadas, né, por meio de dados, que o dado era o novo petróleo. Né? Então, o que fazer, né, com toda essa miríade de dados? Porque, de fato, você pode tomar decisões, até como você comentou quando a gente está falando de A, né? Cometer, né, tomar decisões baseadas numa informação inverídica, baseado num dado que você não analisou, né, corretamente e gerar realmente um impacto severo. Antes mesmo disso, né, quer dizer, o que fazer com tantos dados? Né? Por que realmente aparece em 7º lugar, né, esse risco, né? Visto aí tantas ferramentas que existem, né? Tantas formas que você tem, né, para tratar esses dados. É isso, os dados estão aí, mas ainda assim, como é que eu vou aproveitar o potencial, né? Seja para questões de inteligência de mercado, entender melhor a experiência, né, do cliente, do consumidor, ser mais produtivo. Acho que nesse sentido a gente consegue até fazer um paralelo com a IA, né? A IA ou novas tecnologias estão aí, mas será que eu estou sabendo utilizar? Será que eu tenho as habilidades? E aí volta para as pessoas necessárias para fazer o bom uso desses dados. Então, o caminho e o risco está por aí. A gente tem tido cada vez mais dados, inclusive na nossa vida pessoal, né? A pessoa tem ali um relógio que fala, né, quantos passos que ela deu, batimento cardíaco. A gente tem um monte de estatística na nossa vida e nas empresas não é diferente. Mas o que a gente está fazendo com essas informações, né? Então, essa está sendo a dor que tem aparecido aí na pesquisa, né, para os C-Level, de como aproveitar melhor esses dados. Não, e até é interessante, quando a gente fala de pessoas, né, cada vez mais a habilidade, né, de desenvolvimento de um soft skill que permita você realmente ter um pensamento analítico e baseado em dados. Então, assim, o quanto que todos os riscos eles vão se correlacionando, né? Eles estão, na verdade, interconectados. Total. Então, você não dá para fechar os olhos para nenhum. Né? Primeiro que seria uma temeridade, mas, por outro lado, do ponto de vista de não fechar os olhos, é como que você também estabelece uma estratégia integrada para a gestão desses riscos. Então, quando a gente viu, né, a IA se conectando com as questões de cibersegurança, que se conecta com as questões de pessoas, né, de uso, né, correto dos dados. Então, de fato, assim, é fundamental pensar de uma maneira estratégica essa correlação. Né? O exemplo que a gente tinha dado já, né? O cyber impactando numa interrupção, isso impactando numa questão de reputação. Então, a gente não consegue olhar nada de forma isolada. Né? Exatamente. Acho que é importante aqui trazer o 10º risco, que no final, para mim, até parece uma consequência, né, de não gestão, né, do primeiro ao 9º, né? Que é a facilidade na entrada de novos concorrentes e mudanças no ambiente competitivo, né? Ou seja, né, se você não estiver atento, né, o tempo todo, né, como você falou, tendo os indicadores, né, que apontem sinais de mudança e quanto isso pode te impactar, né, os cenários de avanços, né, e quanto isso pode te impactar, você realmente pode
achar que você está surfando no oceano azul, mas na verdade você está quase que no oceano vermelho, né? Com essa possibilidade hoje, principalmente com o avanço, né, das techs, né? Qualquer tech, né, que a gente fala hoje, que pode realmente encurtar um caminho, né, daquilo que você faz, né, do seu core business, e se apresentar como algo que está desrompendo o mercado e ganhar parte, né, do seu market share. Então, me parece também, se você não gerenciar bem também esses riscos, né, dos quais a gente já comentou aqui, você está abrindo, né, está dando realmente mais abertura para que outros, né, entram e compitam no teu mercado. A pesquisa ela cita, né, nesse tópico muito a questão de concentração de mercado, a questões de ficar atento a fusões e aquisições, isso sendo uma oportunidade ou um risco, dependendo de que lado que você está. Exatamente. Então, de fato, esse é um movimento que... E acho que, se eu não me engano, não é a primeira vez, isso já apareceu outras vezes em anos anteriores, essa questão da facilidade aí de novos concorrentes, né? O mundo está muito dinâmico, né? O ambiente de negócios ele está muito instável, e quem souber aproveitar vai ter melhores chances, né? Não, exatamente. Só para trazer um pouco do recorte, né, dos riscos de longo prazo, quando a gente olha para 10 anos, né? Eu não sei, hoje em dia, para mim, longo prazo são de 3 a 5. Mas é que uma visão de tão dinâmico, né, que o mundo está. Numa visão aí de 10 anos, a gente já comentou um pouco, né, das questões dos riscos macroeconômicos. Então, aparecem primeiro, né, as questões, né, as condições econômicas e pressões inflacionárias, como a gente comentou, e custos trabalhistas, e taxas de juros, quer dizer, os riscos aqui, né, que aparecem no curto prazo, eles se mantêm, né, nessa visão de longo prazo, em função desse cenário macroeconômico mais desafiador, mais incerto e por mais tempo, né, que as pessoas, né, os executivos, eles apontam. Quando a gente olha os riscos estratégicos, interessante aqui, né, o primeiro que aparece é a lealdade de cliente, que tem dos clientes, isso está muito conectado também com a questão da facilidade da entrada de novos concorrentes que a gente falou no curto prazo, quer dizer, o quanto que você vai ter que se diferenciar para realmente manter essa lealdade dos clientes no longo prazo, né? Acho que aqui vale até um comentário, o quanto que as gerações, né, novas gerações, geração Z, por exemplo, traz, né, a questão do comportamento, né, das empresas. Posso falar o comportamento das empresas? Acho que eu nunca tinha dito esse termo, mas acho que o comportamento das empresas pode impactar nas decisões, sim, né, delas consumirem ou não, escolherem pelos seus serviços ou não. Né? Então, acho que é importante citar isso, porque aparece, né, a longo prazo, essa questão da lealdade, né, de clientes. Eu acho que é uma questão do posicionamento também da empresa, né? Então, a gente vê que muito da decisão de compra, né, do cliente, ele é baseado pelo que ele ouve do seu grupo. Então, se ele quer comprar um eletrodoméstico, ele vai ver os comentários na rede social, ele vai perguntar no grupo de WhatsApp se alguém tem, o que ele acha daquilo. Então, a questão da imagem, da reputação e o posicionamento da empresa acaba sendo muito importante para essa tomada de decisão. Então, não é simplesmente a empresa falar, olha, o meu produto é melhor, né? Mas existe toda uma história que suporta, né, o que é aquela empresa quer vender, o que ela quer posicionar, e como que os meus pares estão tendo... quais são as percepções desses meus pares em relação àquelas empresas, àquele produto. Então, isso está cada vez mais dinâmico. E esse mundo de rede social, mídia social, ele traz aí uma complexidade maior ainda para isso. Não, certamente. O segundo que aparece na visão de longo prazo de riscos, né, dos riscos estratégicos, é oportunidades limitadas para crescimento orgânico. Ou seja, uma andorinha só não faz mais verão. Né? Quer dizer, vai ser mais desafiador, né, você crescer por si só. Né? Então, esses cenários, né, que a gente falou de outros competidores, fusões e aquisições, né, ambiente para que se tem essas junções, essas uniões, parece ser algo que, para o longo prazo, é o que está se trazendo aí como uma visão dos executivos. Né? E eu acho que também essa preocupação no cenário econômico, né, de se a empresa vai ter os recursos necessários, como é que vai ser o custo desse capital para ela conseguir alavancar esses crescimentos, eu acho que isso de alguma forma acaba conectando com esse risco também. Essa escassez, né, que você vai ter de recursos, né, externos para poder crescer. E o terceiro que aparece é a aceleração de inovações disruptivas. Isso
já é hoje, né? Mas o quanto que isso pode impactar, né, no longo prazo, cada vez mais. Quer dizer, realmente é interessante o destaque no longo prazo e não aparecer ele no top 10, né? E tem uma questão assim, quando a gente começou a falar de ESG, por exemplo, com mais foco, vou dar um exemplo simples aqui. A gente vai ter cada vez mais escassez de recursos, seja uma matéria-prima, seja energia elétrica, ou ter que buscar fontes alternativas menos impactantes, menos poluentes, enfim. Então, para a gente continuar mantendo o nível de consumo, atendimento das pessoas no hoje e no longo prazo, a gente vai ter que pensar em inovação. Como fazer a mesma coisa de maneira mais barata, ou usando menos recursos, ou usando recursos alternativos. Então, eu acho interessante, assim, não tem como falar, né, de questões aí ligadas aos aspectos ambientais, por exemplo, recursos, sem a gente pensar em tecnologia, em inovação, em mudanças, né, da forma como que a gente usa os recursos que a gente tem, os recursos naturais, por exemplo. Então, eu acho que isso conecta muito com esse tema de ESG, que hoje vem sofrendo bastante, né, questionamento, mas não tem como a gente não pensar em riscos climáticos, no impacto real e já material disso. A gente vê, inclusive na pesquisa do Fórum Econômico Mundial, ele cita as enchentes que a gente sofreu, né, lá no Sul, no ano passado. Então, a gente sabe que isso não é um risco, não é uma possibilidade. Ele já foi materializado, ele já foi concretizado. E para a gente tentar mitigar e ser mais resiliente em relação a essas situações, a gente vai acabar passando por uma necessidade de inovação. Não, e aí você trouxe um ponto bem relevante, né? A gente até tratou disso num dos episódios, os riscos climáticos, eles não aparecem, né, numa visão mais de curto prazo, né, como uma preocupação. Né? E eu acho que essa questão as questões de ESG que têm sido colocadas tanto, né, em xeque, né, ultimamente, talvez seja pelo aspecto da romantização. Né? Mas se você for olhar pelo lado realmente do risco, de você não tratar realmente questões, né, e assim, risco climático, se não agirmos, a natureza não vai falar assim, pode deixar que eu resolvo para você. Está na mão, né, dos homens aqui, das mulheres, né, que estão à frente das organizações, seja elas públicas ou privadas, a fazer algo para que a natureza ela pare, né, de trazer tantos impactos com tanta frequência. Então, é interessante isso não aparecer tanto, né? E até eu faço um pouco de reflexão nessa pesquisa, tá, gente? Numa visão de curto prazo. Eu faço até uma reflexão, o quanto que talvez esteja desalinhados os objetivos, inclusive das organizações e dos próprios executivos que estão à frente delas, com os objetivos de longo prazo de ter realmente um cenário que, né, de impacto que a empresa poderia gerar do ponto de vista positivo para mitigar esses riscos. Porque, sob o ponto de vista de risco, como você bem disse, a materialização está aí. Né? Quando a gente olha pelo lado ambiental, a materialização está aí. Quando a gente olha pelos aspectos social, a materialização está aí. Né? Multas, do ponto de vista de discriminar, os próprios consumidores não querendo consumir aquela marca pelo fato de você, né, da empresa ela estar agindo de uma maneira contrária, né? Usando, por exemplo, mão de obras, né, mão de obra escrava, infantil. Então, os impactos estão aí. Então, quando a gente traz aqui a questão, né, do ESG de uma maneira ampla, não só falando de riscos climáticos, mesmo olhando pelo impacto. O impacto acontece. É só tirar siglas, gente, porque tá aí, entendeu? Exato. É lidar realmente com esses riscos. Né? A gente falou de tudo aqui, né? Tudo. O S a gente falou do aspecto social, a gente falou de pessoas. O G a gente falou de governança de IA. Então, assim, tá aqui, né? Talvez as pessoas não queiram usar mais o termo, como você falou, isso ficou desgastado, não sei, né? Mas não tem como fingir que não existe, colocar debaixo do tapete. Ele não vai desaparecer. Os riscos relacionados aos aspectos ambientais, sociais de governança não vão desaparecer. Inclusive, eles já existiam antes mesmo de cunharem a sigla, né? E, por fim, aqui os riscos, então, operacionais, né? Que são os 3 que aparecem numa visão aqui de longo prazo. Primeiro, ameaças cibernéticas. Segundo, riscos de terceiros. E terceiro, novos riscos relacionados à adoção de IA. Que a gente explorou muito aqui no início desse nosso bate-papo.
olhando, né, o quanto que a IA pode até aumentar, né, o potencial aí de ameaças cibernéticas, o quanto as ameaças cibernéticas elas já são entendidas como algo que está na mesa já há muito tempo e cada vez mais o olhar de como lidar com elas, né, de que ferramentas usar, e os riscos de terceiros é o quanto que você pode expandir, né, os seus riscos, seja do ponto de vista de cyber, seja do ponto de vista de uso também de inteligência artificial, para além das fronteiras da organização. Né? E risco de terceiro pode ser risco de qualquer natureza, assim como qualquer... a empresa está sujeita a vários tipos de risco, seja de compliance, socioambiental, tecnologia, os terceiros, os seus fornecedores vão estar expostos. Né? O ponto é como que a materialização desse risco nesse teu fornecedor, nesse teu parceiro, vai impactar aqui para você. Seja na questão de você não ter ali um insumo que você precisava daquele teu fornecedor, seja porque ele tem uma questão ética ou faz mau uso, não tem um ambiente seguro para os trabalhadores dele, como a gente viu em inúmeros casos. Isso tudo vai trazer impacto para o seu negócio, para a sua reputação. Então, fazer gestão de riscos de terceiros durante todo o ciclo do relacionamento, do contrato, é fundamental. E adiciono a isso o entendimento da tua cadeia de abastecimento. A gente teve, né? E aí como a gente percebe a interconexão dos riscos? Quando a gente teve, né, a explosão da guerra, né, Rússia e Ucrânia, o impacto que isso teve na cadeia de abastecimento, né, por exemplo, do trigo aqui no Brasil. Né? Então, você teve aqui uma conexão de um risco geopolítico materializado que impacta a tua cadeia de abastecimento, que né, são terceiros, né, que participam dela, porque você não é o produtor, você transforma, né, em produto, né, em itens, o quanto que isso realmente gerou de impacto. Então, até do ponto de vista de olhar, né, o olhar, o entendimento da tua cadeia toda, do ponto de vista de entender rupturas, também é fundamental quando a gente olha aí riscos relacionados a terceiros. Né? E você citou risco geopolítico, ele aparece com muita força em algumas outras pesquisas também. E quando teve a questão da guerra, né, você falou do trigo, eu lembro de eu ler muita reportagem sobre a questão dos fertilizantes, que da noite para o dia a gente descobriu que a gente dependia de fertilizantes, né, vindos de outras partes aí do mundo, e que isso podia impactar o nosso agronegócio, que é um setor importantíssimo para o nosso PIB. Então, eu lembro de ler muito, né, sobre esse impacto, mas também uma questão de oportunidade no sentido de, internamente, a gente desenvolver biofertilizantes, então a gente buscando alternativas frente àquele risco que estava se materializando. Ser autossuficiente, né, nesse sentido. Bom, estamos chegando aqui já quase o final, né, do último episódio da temporada. E aí, Dani, acho que era legal colocar aqui da tua visão, né, o que você entende aí como o risco, ou os riscos mais prioritários, se é que tem um, né? O que de um ponto de vista, né, dos executivos, do C-Level, das pessoas que atuam, né, de uma maneira com olhar integrado, né, dos riscos, o que poderia ficar aqui de recomendação, de sugestão? Eu acho que a pesquisa desse ano, ela reforça riscos que já tinham aparecido no ano passado. Então, de alguma forma, a gente tem ali uma estabilidade nas preocupações. Então, isso acaba, eu acho que, facilitando a priorização, o foco, o monitoramento. Então, os aspectos econômicos, como vem sendo mostrado há alguns anos, que é uma preocupação de curto e de longo prazo, e tem essa preocupação global também, o aspecto do ambiente, né, de cibersegurança, juntamente aí com as questões de IA, que não tem como a gente, né, fechar os olhos e não achar que IA também não pode trazer riscos. Então, existem esses riscos que estão aparecendo de forma, digamos, constante, né, em relação à pesquisa do ano passado, porque de 24 para 23 tinha sido uma mudança total, assim. Aí você fala, meu Deus, né, o mundo está mudando muito, a gente está ali sempre com riscos novos. Mas dessa vez eu acho que teve uma certa, digamos, estabilidade. Eu acho que é importante, né, mais do que assim, quais são os principais riscos, a empresa também ter um olhar atento e um processo de gestão de riscos, né, para que ela possa fazer isso de forma contínua, atualizar de forma constante,
O risco não vai desaparecer se ela não atualizar a matriz de riscos, e a pesquisa também ela cita um termo que é o rinoceronte cinza, que inclusive é um livro que fala sobre aqueles riscos que estão evidentes, que estão aí, mas que podem estar sendo negligenciados. Então, eu acho que não negligenciem os riscos, fiquem atentos, não contem somente com a sorte, né? Então, mantenham ali, de fato, uma gestão de riscos atuante nas empresas. Eu percebo que nessa pesquisa, né, ela traduz um pouco a questão da resiliência empresarial. O fato dos riscos até permanecerem praticamente os mesmos, talvez uma ordem, né, alterou um pouco, demonstra realmente que assim, o cenário realmente é um cenário crítico, é um cenário de incerteza, é um cenário que parece que vai permanecer por muito mais tempo do que normalmente a gente está acostumado, né, do ponto de vista de cenários econômicos, cenários políticos, cenários de mudança. Né? Então, vão permanecer um pouco mais tempo e resiliência é algo que é preciso ter. Né? Então, a resiliência também no sentido de você olhar para esses riscos e aceitá-los. Então, assim, aceitar já é um grande passo, e buscar realmente meios de gerir. Né? E aí a questão de você estar o tempo todo, né, olhando, se baseando, né, em matrizes, né, de mapeamentos originários dos mapeamentos de riscos é fundamental, né, com os indicadores bem colocados, porque o que pode mudar, né, e aí numa visão que você tem uma persistência de cenários externos, o que pode mudar é teu apetite. Né? Então, você monitorar esses indicadores, monitorar seu apetite, é que acho que vai trazer aí no final um olhar aí para uma boa gestão de riscos. E acho que o ponto para mim, assim, que também aparece mais forte também nessa pesquisa esse ano, é a questão da interconexão dos riscos, né? O quanto que, de fato, eles alimenta o outro e você não pode fechar, né, os olhos. Então, acho que não tem também quais são os riscos prioritários, né? Quais eu devo olhar? Na verdade, você tem que olhar de uma maneira integrada, né, todos esses riscos que estão realmente prementes aí, que aparecem, né, e estão presentes no seu dia a dia, porque se você faz o seu negócio, se a sua empresa existe, ela tem que lidar com riscos. Né? E você citou o apetite, eu vejo isso como, eu não sei se eu posso chamar de tendência, mas eu vejo uma crescente nas empresas, elas buscando cada vez mais ter uma clareza do que é o seu apetite. Eu vejo as empresas têm nos buscado para a gente poder dar palestra sobre os riscos, para a gente dar treinamento para os executivos, né, da alta gestão, ou então para a gente poder disseminar uma cultura de gestão de riscos, né, para a organização como um todo. Então, eu acho que quando você fala de interconexão, apetite, a questão do mundo não está ficando mais simples, pelo contrário, ele vem ficando mais complexo. E, consequentemente, um ambiente de riscos também. Então, eu acho que são aí pontos importantes. Muito bem. Dani, queria te agradecer por ter me acompanhado ao longo aqui dessa temporada. Foi um prazer dividir a mesa aqui contigo. Obrigada, viu? Quer deixar algumas palavrinhas? Não, só agradecer aí por essa temporada. É ótimo a gente poder ter esse espaço para falar desse assunto que a gente tem estudado há tantos anos, né, Lô? E deixar aqui meus contatos, rede social, LinkedIn, Daniela Coelho, para quem quiser, fico à disposição, e agradecer. Muito bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa temporada em que a gente abordou os riscos corporativos com visão de executivos, de diversos setores, com aprofundamento, né, no nosso Recorte Brasil. Não esqueçam de fazer o download, né, na descrição. Tá aí o link para vocês fazerem o download, compartilhem com quem você entende que pode ter realmente, né, um impacto, né, fazer uma diferença no seu dia a dia. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, entre em contato se tiverem dúvidas, se quiserem fazer críticas, super abertos, essa troca é muito importante. E ficamos por aqui. Espero vocês numa próxima. Eu sou Heloísa Macari, diretora-geral da Protiviti Brasil. Obrigada!